amado Padre João Francisco, nosso pároco, Padre João da Cruz, vigário paroquial, queridos fráteres do Instituto Salvista, que cuidam desta paróquia Nossa Senhora do Rosário de Flores de Goiás. Querida comunidade que está aqui, missionária, para nos ajudar. Uma saudação especial ao seu Devaí, Dona Florinda, seu filho Júnior, que são os pais do Padre João, ela que cantou bonito para nós o salmo, acompanhada pelo toque do violão do seu marido. Deus seja louvado por vocês terem dado um filho à igreja e por ter vindo lá do Paraná para nos visitar aqui juntamente com a comunidade Palavra Viva. Querido povo de Flores, nossas famílias, uma saudação especial às crianças, neste mês também dedicado a elas, no dia de Nossa Senhora Aparecida, vamos lembrar das crianças. E estamos dentro da Semana da Vida, e as crianças, como Jesus falou no Evangelho, elas nos ajudam a encontrar o caminho da simplicidade, do amor, da bondade. A criança é muito dependente dos pais. E quando Jesus diz para nós sermos como crianças, é para que nós sejamos mais dependentes de Deus. E geralmente a primeira oração que as crianças gostam de aprender é a oração do Santo Anjo. Pelo menos comigo foi assim, com meus irmãos. A mãe sempre tinha aquela preocupação de ensinar a oração do Santo Anjo às crianças. E como a gente morava na roça, tinha muita cobra, muita lacraia, muito escorpião, muito formigão. Então as mães tinham aquele cuidado de rezar ao Santo Anjo e pedir às crianças para rezá-lo, para que fossem protegidos. Como nós vamos compreender esse mistério dos anjos? Primeiro nós temos que ir lá no catecismo e perguntar quem é Deus. O catecismo vai nos ensinar, sobretudo o catecismo de São Pio X, que Deus é um espírito perfeitíssimo e eterno. Não teve princípio, não terá fim. Criador das coisas visíveis e das coisas invisíveis. As coisas invisíveis são os anjos, a nossa alma, e as coisas visíveis são as realidades que os nossos sentidos, que os nossos olhos alcançam. O mundo, o universo, o cosmos, todo esse ordenamento imenso da obra da criação nasceu do querer divino. Deus criou o universo e o ordenou segundo a sua vontade. Tudo é muito bem organizado. Uma folha da árvore cai sempre para baixo, não para cima. As pessoas nascem crianças e morrem idosos. Os idosos nunca vão voltar a ser criança. A chuva sempre vem de cima, nunca de baixo para cima. Há uma ordem da gravidade, as leis da natureza. Os rios sempre correm para baixo. Nunca vocês vão ver o rio Paraná voltar a correr o contrário. A natureza, ela possui uma ordem estabelecida por Deus. Não são os homens que inventam as regras, os logaritmos, todas essas realidades da matemática, da física, da quântica. Não são os homens que inventam, eles descobrem essas realidades como a regra de 3, a lei de Lavoisier. Tudo isso já está criado por Deus. E Deus dotou a pessoa humana de inteligência para descobrir essas coisas. Os macacos guariba, que sempre
estão aqui presentes nas matas do Rio Paraná, aqui quase dentro da cidade, eles não sabem que existem essas leis. Os macacos não entendem isso, porque eles não têm alma espiritual. Eles têm uma alma vegetal que morre com o corpo, que são os instintos, as realidades que os bichos possuem para viver. Mas eles não sabem nem que vão morrer. Os animais não têm essa noção. Se você tem uma vaca e ela pare um bezerro, e você deixa ela com o bezerro sozinho no pasto e anos a fim, o bezerro vai correr a vaca, porque ele não tem alma, por isso não tem moral. Ninguém precisou ensinar para nós, para mim, que eu não devo namorar a minha mãe, que a dona Florinda não poderia, quando jovem, namorar o pai dela. Não precisa ninguém ensinar isso. A gente já nasce com isso no coração. É a lei moral de Deus. Deus nos cria com uma lei moral. Qualquer pessoa não precisa de estudar, que ela já sabe que não pode matar os outros. Ela sabe que roubar não é certo. Os 10 mandamentos, quando nós nascemos, nós já nascemos com eles. Quando a criança é concebida no ventre da mãe, ali já está inscrito todo o seu código genético e Deus já cria uma alma que vem dele e já traz a lei natural para dentro daquela criança. Nós já nascemos com a lei natural. Os animais não têm isso. Então esse mundo imenso, praticamente quase sem fim, que a gente não conhece, porque o mundo é muito grande, o universo é imenso. A gente sabe que a lua nasce, a lua se põe, o sol vem, o sol vai, a seca chega, depois vem a chuva, é o tempo da lama, é o tempo da poeira. Assim é a obra da criação. As montanhas, as pedras, as águas, tudo é muito belo e tudo muito organizado. E vocês acreditam que há anjos para ajudar Deus a cuidar disso? Deus fez os anjos, criou os anjos como seres inteligentíssimos, mais inteligentes do que nós. São 9 coros angélicos, os serafins, os querubins, as potestades, as dominações, as virtudes, os anjos, os arcanjos, por aí vai. São 9 legiões angélicas. Uns anjos mais elevados, outros mais simples. Os anjos que cuidam de nós, eles são simples, é o anjo da guarda. E os anjos ajudam a Deus no governo do universo. E Deus quis criar uma legião de anjos, de números infinitos, para cuidar de nós. Cada pessoa tem seu anjo. O meu está aqui perto de mim, buzinando as coisas no meu ouvido para dizer para vocês. Os anjos cuidam da gente. São Padre Pio conversava com seu anjo da guarda, e o anjo da guarda dele conversava com o anjo da guarda das outras pessoas que ele acompanhava para trazer as notícias a ele. Os anjos estão aí. Cada criança tem um anjo. E a gente fica impressionado com coisas que acontecem com as crianças, que tem uma proteção atrás. Eu lembro na roça, o pessoal contar de uma criança que a mãe foi colher café e deixou no caixote ali debaixo de uma árvore. E quando a mãe chegou, estava uma cobra imensa dentro, lá junto com a criança. E não picou a criança. Aí minha mãe dizia, é o anjo da guarda. O anjo da guarda vigiou e não deixou acontecer. Se a gente prestar bem atenção, o anjo da guarda, ele traz Deus para nós. Ele traz ao nosso coração o desejo de rezar, o desejo de vir à igreja. O anjo da guarda faz isso. Padre João Francisco estava me dizendo que na quinta-feira vocês colocaram a adoração Santíssimo, né?
E as pessoas estão vindo. Com certeza o anjo da guarda vai trazer muitas pessoas para adorar, para estar com Jesus. Os ministros da comunhão Deus vai usando para convidar as pessoas, aqueles que vêm, que adoram Jesus na pobreza da hóstia, vão dizer para os outros as graças que receberam, e as pessoas vão vindo buscar a adoração. Para vocês terem uma ideia, essa igreja tem um anjo que vigia essa igreja. Quando se faz uma igreja, Deus dá um anjo para aquela igreja. E quando se expõe o Santíssimo, nós temos miríades e miríades de anjos adorando o Santíssimo. Às vezes não tem ninguém aqui adorando, mas os anjos estão adorando a hóstia consagrada. Cada nação, quando se cria uma nação, Deus dá um anjo. Nós temos o anjo do Brasil. Teve um místico que teve a visão do anjo do Brasil. Como Portugal tem o anjo de Portugal, que primeiro apareceu aos pastorinhos para prepará-los para receber a visita de Nossa Senhora. As famílias têm seus anjos. Nós estamos sempre muito bem acompanhados destes seres invisíveis que são nossos amigos, que cuidam de nós, que nos ajudam. Por isso, não deixe de rezar ao teu anjo da guarda, para que te guarde em todos os teus caminhos, como nós escutamos a dona Florinda cantar para nós, o Salmo 91. O anjo que nos protege. E Jesus fala que as crianças contemplam o rosto dos anjos, o rosto de Deus. As crianças têm esta sensibilidade de contemplar as realidades invisíveis. Só que ao lado dos anjos de luz, nós temos o anjo das trevas, que é o demônio. Satanás, ele não entra aqui dentro da igreja, mas está ali fora, andando, abusando da missa, ali fora. E tem pessoas que às vezes entram na igreja, não dá conta de ficar na missa. Eu sempre perguntava, por que toda missa tem alguém que vai embora? E às vezes não está sentindo nada não. Algumas pessoas eu perguntei, o que te fez sair da igreja? Ah, padre, foi uma angústia, um negócio que me puxava, que estava acontecendo uma coisa lá em casa. E eu fui. Cheguei e não estava nada. É o diabo, é o anjo mau, que tira a pessoa. Tem gente, por exemplo, que não aguenta ficar sem conversar durante a missa, sem ficar rindo, sem prestar atenção. O que é isso? É o anjo mau. O anjo mau que fica jogando amargura, tristeza. Hoje em dia é o celular. Às vezes ele está celebrando a missa, está pregando, está vendo o rosto do povo iluminado lá atrás, é o zap. As pessoas zapeando, conversando no zap. É o diabo, o demônio, tentando, o anjo mau tentando. E às vezes a pessoa fica com vontade de desligar e não dá conta. Minha mãe, sempre quando me preparava para confessar, ela dizia, filho, quando você estiver na fila da comunhão, vai ter dois anjos. O anjo de Deus, soprando no seu ouvido os seus pecados, para você não esquecer, e o anjo mau, do outro lado, dizendo que não é pecado. E você vai ver que tem umas pessoas que, quando está perto de ajoelhar para confessar, elas vão embora. É o anjo mau que tirou. Que o anjo mau fica dizendo, não, você não tem pecado, você não precisa confessar. O anjo bom do outro lado vai confessar. É aquela briga do anjo mau com o anjo bom. Quando é assim, você tem que pedir a força de um anjo que combate o diabo com sua legião. São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, combate em meu favor, com a tua milícia. Nós rezamos agora o dia de São Miguel Arcanjo. Os arcanjos são só 3. Mas São Miguel tem uma legião de anjos, soldados, anjos que guerreiam contra o demônio para proteger a igreja, para proteger as pessoas, para nos proteger. Daí a necessidade da gente sempre caminhar na presença dos santos anjos. Não esquecer os santos anjos.
Quem como Deus? É São Miguel. São Miguel é um arcanjo humilde. Quem como Deus? É o nome dele. Micael, em hebraico, quem como Deus? Ele sabe que Deus é maior do que ele, porque se o anjo querer ser igual a Deus, vira demônio. Lucifer era um anjo de luz, que quis ser igual a Deus, virou demônio, e todos os diabos são anjos criados por Deus que se rebelam. O anjo mau existe, só que Deus deu uma liberdade para o demônio tentar o mundo durante um tempo, e esse tempo está acabando, e é por isso que ele está violento. Então o anjo mau, ele tenta a criança, para a criança aprender a xingar. Vocês já prestaram atenção que uma criança, quando você tenta ensinar Ave Maria para a criança, dias e dias você ensinando. O dia que a criança escuta um adulto xingar, ela aprende a xingar uma vez só. Os palavrões as crianças aprendem de ouvir uma vez só. As coisas de Deus se de ouvir sempre. É a tentação do inimigo. Hoje o anjo mau atenta nas escolas, ensinando às crianças a ideologia de gênero, que vocês sabem o que é. O anjo mau tenta nas famílias, para o pai não rezar, para a mãe não rezar, para ser uma família que não vem à igreja. Todas as nossas cidades da diocese estão empesteadas de pagãos. Formosa tem 120 mil, tem cerca de 90 mil pessoas que não vai à igreja nenhuma. Tudo pagão. Vivendo do estômago para baixo. Comida, bebida, sexo e dinheiro. Não tem mais a graça de Deus. Aqui em Flores também tem muitas pessoas entre o povo, o desejo de Deus. E a gente tem que pedir os anjos para ajudar. Nós estamos vendo muitas pessoas pagãs voltando para a igreja. O Frei Gilson me partilhava de atores e atrizes pornográficos, que faz filme pornográfico, que estão voltando para a igreja. Por quê? Porque os padres que buscam a santidade estão ensinando os jovens e os homens pornográficos, que ficam acessando pornografia, que é uma desgraça isso, coisa do demônio, ensinando as pessoas a rezarem pela conversão das pessoas peladas, fazendo sexo, que elas viram, para que elas se convertam. E essas orações estão chegando ao coração de pessoas assim. Nós estamos vendo gente imunda voltando para a igreja. Olha, isso é uma bênção. O tempo agora é o tempo de conversão. Nós estamos nos últimos tempos. Por isso devemos falar de Deus, devemos testemunhar o amor de Deus, devemos confessar. Aqui vocês têm a oportunidade de confessar. Tem paróquia, o povo me liga, bispo, a gente não dá conta de confessar. Porque o padre sozinho tem 20 mil pessoas, não dá conta. Aqui em Flores nós temos 2 padres. Não confessa quem não quer. Ou vocês não atendem confissão? Atende? Eles atendem confissão, gente? Pronto. Não confessa quem não quer. Lembrem-se que o diabo diz no seu ouvido, para que confessar com o homem? Para que confessar com outro que é igual a você? Ah, o padre vai contar seu segredo. Você confessa esse pecado feio. Toda vez que o padre te vê, ele vai te olhar diferente. Olha o que o diabo coloca na cabeça dos pecadores para que eles morram e vão para o inferno. Não deixa confessar. Padre é preparado, é treinado, é ungido por Deus para atender confissão. A gente atende confissão e nem lembra daquilo. Eu atendo confissão, faço questão de nem lembrar. Às vezes as pessoas, aquele dia eu confessei com o senhor, mas não lembro, minha filha, você tem que falar de novo, eu não lembro. O que me interessa? O que interessa aos padres guardar pecado? E quando a pessoa peca e confessa, você não vai olhar a pessoa diferente, de maneira nenhuma. Padre nenhum revela segredo de confissão. Eu gostaria que vocês me provassem um padre que revelou o segredo de confissão. Não revela. Teve um padre em Minas Gerais que morre ali, porque os padres sabem que se revelar
pecado de confissão ficam excomungados e vão para o inferno. É um processo difícil para um padre que revelar um pecado de confissão poder voltar à igreja. É extirpado da igreja. Não pode. De maneira alguma. Um padre na Itália disse apenas que havia confessado pessoas da máfia. O Papa o demitiu do ministério e botou como leigo. Ele falou que atendeu pessoas da máfia. Não falou quem e nem que pecado, mas já foi o bastante para a igreja tirar. Você não pode falar. Às vezes chega, a mulher vem, confessa, vem o marido atrás. Ah, minha mulher deve ter confessado isso. Não me interessa, o que interessa é o seu pecado. O pecado da sua mulher não me interessa. Você não vai... O marido besta querendo saber o que a mulher confessou. Não. De maneira alguma. Às vezes vem a mãe, padre, minha menina confessou com o senhor. Ela contou isso, isso, isso. Eu não sei. Não sei. Eles não perguntam para vocês isso, não? Já aconteceu. O povo pergunta isso. Não se pergunta nada sobre confissão a padre. Vocês querem ofender um padre, é perguntar ao padre essas coisas. Ah, fulano confessou com o senhor, o que ele contou? Mas isso é uma ofensa. É um pecado de curiosidade burra, diabólica que a pessoa faz de querer saber o que os outros confessaram. É tão sério isso, se eu estiver atendendo confissão ali atrás, e tem uma pessoa descansando na sombra ali, escutou o pecado pelo vidro. Eu não sabia que tinha alguém ali. Se esta pessoa revelar o que ela escutou, fica excomungada, não entra no céu. Para resolver isso, tem que fazer uma carta para o Papa, tem que fazer processo, o Papa vai nomear uma confissão com o cardeal ou com ele mesmo. É uma coisa seríssima. Nós temos na diocese os surdos. Eu não sei língua de sinais. Alguém aqui sabe língua de sinais? Levanta a mão, deixa eu ver se tem alguém. Tem os professores que sabem, que é uma riqueza. Os surdos querem confessar. Eu não sei a língua. Eu pergunto para eles se eles confiam na intérprete que o acompanha para confessar. Manda ela perguntar, eles falam que sim. Ela faz um juramento diante do altar, juro diante de Deus que vou interpretar a confissão e guardarei para sempre o segredo do pecado. Isso também para línguas. Chega um alemão aqui, quer confessar, está com pecado grave, está angustiado. Eu não sei alemão, mas tem uma pessoa que sabe, a pessoa faz o juramento, que vai guardar o sigilo e traduz a confissão. Porque a igreja faz tudo para que nós não permaneçamos no pecado. Quanta gente no pecado. Como que o anjo da guarda dá conta de amolecer o coração de homens e mulheres duros, que pratica aquela coisa de matar a criança dentro do útero da mãe, que trai, não quer casar na igreja. Aqui em Flores tem muita gente, inclusive o prefeito, que eu já falei para ele, é público, que precisa casar na igreja. Por que o bispo fala isso? Porque a gente quer a alma das pessoas com Deus. A gente acha graça, coisa assim. Não, não. Se você está num pecado mortal e você morre, isso é uma preocupação dos padres, é uma preocupação do bispo. Claro que um padre da teologia da libertação, gente que não tem fé, que está dentro da igreja mas não tem fé, não vai preocupar com isso. Fica aí agora que não, todo mundo tem direito de comungar. Como outro dia eu escutava uma pregação de um senhor aí, importante da igreja, dizendo que todo mundo pode comungar. Não. Nem todo mundo pode comungar. As crianças, antes dos 7 anos, que não fizeram primeira comunhão, não pode comungar. Quem não é casado na igreja, não pode. Quem não se confessa há muito tempo, não pode. Nem todo mundo pode comungar. Eu sou obrigado a comungar em todas as missas? Não. O mandamento da igreja diz que deve comungar pelo menos uma vez no ano por ocasião da Páscoa. Mas comungar todo dia, se eu posso, é bom? É claro que é bom. Te santifica.
o nosso anjo da guarda fica advertindo, trazendo a unção do Espírito Santo dentro da gente, para que nós nos convençamos do nosso pecado. Porque o problema do mundo hoje é esse. Tudo é permitido. Tudo é permitido. Nada é proibido. Ah, se você ama, pode comungar. Outro dia me falaram que teve um casamento de 7 pessoas na Alemanha. Gente de todo jeito, casou ali um monte. Eu fiquei pensando, como é que deve ser a cama para esse povo dormir tudo junto, 7 pessoas casadas. Mas isso está entrando no mundo. Ah, esse povo pode comungar? Não, não pode. Isso é pecado. Ah, mas a Igreja Católica... Não, para. A Igreja Católica, ela é uma proposta de Cristo. Ninguém é obrigado a ser católico, não. Ah, porque a igreja prega isso. Então não seja católico. Ah, porque eu quero uma igreja que agrada a humanidade, que agrada as pessoas. Pois funda uma igreja para você. Que a Igreja Católica, ela não existe nesse mundo para agradar os homens. A igreja não existe para nos agradar. Ah, eu vou à igreja quando eu estou sentindo bem. E quem disse que vir à missa é para sentir bem? Ah, eu vou à missa que eu quero sentir bem. Não, você vem à missa para servir a Deus, para louvar a Deus. Então essa gente, inclusive dentro da Igreja Católica, que quer dar comunhão para todo mundo, que quer ordenar mulher padre, que quer ordenar mulher diaconisa, que quer mudar as regras da igreja. Essa gente tem toda a liberdade de fundar uma igreja católica do jeito deles, funda lá, sem os fundamentos apostólicos. Mas se você quer ser católico na igreja de Cristo, submeta-se à vontade de Deus na igreja. A igreja católica não é clube, como diz o Papa Francisco. A igreja católica não é ONG, não é sindicato, não é associação. A Igreja Católica é o mistério de Cristo, no qual nós fomos enxertados pelo nosso batismo. E Deus nos deu os anjos para nos ajudar. E termina dizendo, você verá coisas grandes. Você verá os anjos subindo e descendo. Às vezes a gente não entende o que é isso. Que escada é essa que os anjos sobem e descem? Essa escada é Cristo. Porque nosso Senhor, pelo sacrifício da cruz, tornou-se a escada que nos liga ao Pai, que nos liga ao céu. Meus irmãos, nós estamos neste mundo para irmos para o céu, para salvar a nossa alma. E a escada está à nossa frente. Essa escada que vai nos levar ao céu é Cristo. E quem é Cristo? É o humilde do Pai. Deus que, na sua humildade, desceu a este mundo para habitar a nossa carne, morrer por nós e nos salvar. Cristo é humilde. Ele é a escada da humildade que nos leva ao céu. E o que é o diabo? É a escada do contrário. É a escada do orgulho que nos leva ao inferno, que nos leva à perdição, que nos leva à miséria. Quanta perdição nós temos neste mundo. Nós estamos na semana da vida e o nosso olhar se volta com os anjos de Deus nesse dia para o nosso Deus único e verdadeiro, Deus vivo, doador, criador e protetor da vida. O católico nunca pode ser contra a morte. Nesses dias eu tenho falado disso, hoje encontrei uma pessoa na rua, que eu nunca vi, me parou, estava andando da Cúria até em casa. Senhor Bispo, bom dia, bom dia. O senhor pode me dar uma informação? Pois não. Eu tenho escutado o senhor falar daquele negócio que chama ABORTO, que não pode falar, senão a mídia derruba aqui o nome. ABORTO. E tem uma outra palavra também, que essa a gente pode falar, eutanásia. Porque esse outro, você tira a criança, mata a criança dentro da barriga da mãe. Enfia o ferro lá, tira a criança, tenta esconder, quando morre, rasga, tira.
E a outra é quando está velho, doente, sofrido. Então, vamos fazer a morte sem dor. Dar uma injeção no idoso, na pessoa que está lá, que não morre, para que ele morra. Chama eutanásia. E a pessoa me parou e disse, perguntou, o meu cachorro está sofrendo demais. Deu câncer nos olhos. Ele está apodrecendo e não morre. É pecado eu fazer a eutanásia nele? O que vocês acham? Não é. Por quê? Eu falei, não é. E ela, mas por quê? Eu falei, porque o cachorro não tem alma. O cachorro não é gente. Então, você não está matando uma pessoa. Gente nasce, cresce, sofre neste mundo, ama e morre. Se tiver que morrer com sofrimento, a pessoa que sofre para morrer deve unir o sofrimento à cruz de Cristo. Por isso que a gente tem a cruz no centro, a cruz. Eu uno meu sofrimento a Jesus. Essa deve ser a dinâmica. O animal não tem fé. Os animais, eles têm uma alma vegetativa que morre com eles. Por isso que não é pecado. Você vai lá no veterinário e ele sacrifica aquele animal sem ele sofrer. O ser humano não pode. Ah, me mate. Eu lembro de um senhor muito bruto que a mulher me chamou. Quem sabe o senhor converte ele. Cheguei lá, o velho, sem as pernas, tinha dado trombose, ficou sem as pernas. Bruto, foi na igreja, casou, não voltava mais à igreja, não gostava de padre, xingando, chamando a desgraça pelada dia e noite. Eu cheguei lá e falei, seu Vigilato, o nome dele era Vigilato, nunca esqueci, é um nome engraçado, que eu nunca mais vi outro nome desse jeito, Vigilato. Seu Vigilato, mas o senhor não pode ficar desse jeito. O senhor não quer Deus? Não, não quero Deus. O que eu posso te ajudar? Ô padre, tem um machado amolado, pega ele e racha a minha cabeça, que eu quero morrer. Mas você imagina? Você já pegou umas coisas desse? Eu já sou padre velho, tenho 40 anos de padre, então já vi muita coisa esquisita. Eu penso até em fazer um livro com essas coisas esquisitas da vida de um padre. O velho queria que eu rachasse a cabeça dele com o machado. Eu não aguento mais, eu não acredito em Deus, para mim, eu quero é morrer, e eu não morro. Racha minha cabeça com o machado. E a mulher dele fala, só não fala isso, só não fala isso. Aquele povo antigo. Não, ninguém pode matar o outro. Você tem que aproveitar o sofrimento para purificar. E tem gente que ganha o céu no final da vida com sofrimento, com a humildade. Tem gente que não tem humildade, prefere a escada para baixo. Quem tem humildade, vai acima. Que os santos anjos de Deus nos ajude a ser bons católicos, nos ajude a defender a vida, nos ajude a ter esta oração forte contra essas autoridades nossas que querem autorizar matar criança na barriga da mãe. Um país que aprova esse tipo de lei vira caranguejo, só anda para trás. Já está andando para trás o Brasil? Já começou a andar para trás. A gente já está vendo aí. E agora querem matar a criança na barriga da mãe. Quer liberar as drogas. Vocês imaginam Flores de Goiás, com tanta droga que nós já temos nessa cidade, que é proibido. Imagina se liberar. Todo canto aí, toda farmácia pode vender drogas. Que bagunça que vai virar? Quantas pessoas alcoólatras nessa cidade? E não faz mais nada a não ser beber. Quantos drogados na nossa cidade que não faz mais nada a não ser se drogar? Esse não é o país que Deus quer. Deus quer um país de santidade. E por isso vocês, mulheres, vocês têm que ter os filhos de vocês. Mulher com 40 anos bebendo anticoncepcional, com um DIU na barriga, para não ter filho. E se pegar filho vai abortar. Mas não pode. Nós, católicos, temos que ter nossos filhos, educar os nossos filhos bem, na pobreza, na simplicidade, para que eles possam melhorar o Brasil. Porque essa turma aí do ABO-RTO é uma turma que não tem filhos. Eles ficaram nervosos ontem, porque 70% do povo
que foi eleito nos conselhos tutelares, é católico e protestante, que defende a vida e que defende a família. Mas eles é contra a vida, eles é contra a família, eles é contra as pessoas ter as coisas, eles estão desesperados. Pois pode preparar, que as nossas crianças de hoje vão salvar o Brasil lá na frente. Que Nossa Senhora, Mãe dos Anjos e Mãe Nossa, nos ajude a atravessar esse tempo difícil que nós estamos vivendo. Assim seja. Amém.